Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, nós teremos o episódio 9 da segunda temporada com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Seu Sebastião. Há pessoas que passam pela nossa vida e trazem ensinamentos importantes. Eu vou contar um relato que aconteceu, que eu vivenciei de perto, com uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Essa pessoa me ajudou muito a construir o meu caráter. Como eu disse no início dos relatos contados aqui no seu canal, Feliciano, quando eu comecei a trabalhar no Cemitério Saudade, eu mal conseguia ler e escrever. Eu vim de uma cidadezinha no interior do Paraná, e eu não era letrado na época. Com a ajuda de algumas pessoas que eu conheci aqui em Limeira, do meu grande amigo falecido, o coveiro Marcelino, e de uma pessoa especial envolvida nessa história. O seu João era um senhor que já tinha 70 anos de idade quando eu comecei a trabalhar no Cemitério Saudade. Ele era uma pessoa muito espiritualizada, que sempre ajudava as pessoas que precisavam. Quando eu conheci o seu João, as pessoas já haviam falado para ele que eu não sabia ler e escrever, pois como ele era aposentado e era vizinho do Cemitério Saudade 1, quase sempre ele estava visitando o cemitério. Cuidava de alguns túmulos, lápides, eram túmulos de pessoas que ele nem conhecia. Ele sempre estava no cemitério varrendo e organizando alguma coisa que estava fora do lugar. Ele tinha um carinho especial por uma capela de madeira que ele mesmo construiu. Era uma capela de tamanho médio, e era possível que uma pessoa entrasse e fizesse as suas orações. Como a capela era feita de madeira, era proibido que acendessem velas próximo a ela ou no seu interior. E há quase 5 anos essa capela estava no mesmo local. Era uma capela que o seu João mantinha, e todos os dias ele cuidava para que a capela ficasse organizada, e sempre que podia, passava algum produto para que a madeira durasse mais. Pouco tempo depois que eu conheci o seu João, nós formamos uma amizade. Não somente eu, como quase todos os funcionários do cemitério, éramos amigos do seu João. E logo ele começou a me dar aulas. Ele me dava aulas nos horários de intervalo de almoço. Algumas vezes durante a semana, eu ia em sua casa e ele me dava aulas. Ou ele ia na minha casa. Ele nunca me cobrou um tostão sequer, pois ele dava aulas particulares para algumas pessoas que podiam pagar. Como não era o meu caso, ele não cobrava nada. Ele era um senhor que falava correto. Era muito bom ouvir tudo que ele falava. Só que como o seu João já tinha mais de 70 anos, ele começou a ficar doente. Ele ficava gripado frequentemente. Certa vez eu fui em uma aula em sua casa e ele começou a passar mal. Ele era viúvo, já não tinha mais a presença da sua falecida esposa, mas os seus filhos cuidavam dele. A minha esposa ia na casa dele diariamente e fazia o almoço e o jantar, e organizava a casa. Era uma coisa que ela fazia de coração. Os dias foram se passando e o seu João foi ficando cada vez mais doente. Eu sempre ia visitá-lo, o tempo que eu podia, pois eu trabalhava no cemitério e acabava fazendo um bico ou outro para ajudar em casa. Mas sempre que eu podia, eu dava uma passada na casa do seu João para ver como ele estava. E em uma sexta-feira, eu passei na sua casa por volta de umas 19 horas. Nós conversamos por cerca de 1 hora. Naquele momento eu percebi o quanto aquele homem era um homem bom de coração. E eu sempre pensava na minha mente, eu gostaria de um dia poder ser como ele e ajudar as pessoas. Se passou o final de semana, e na terça-feira eu iria visitar o seu João. Eu estava trabalhando normalmente no cemitério, e até alguns funcionários do cemitério sempre perguntavam como o seu João estava, pois eles sentiam a sua falta. Só que eu não imaginava que aconteceria uma coisa que me deixaria muito triste. No horário do almoço, a minha esposa chegou lá no cemitério, e quando a minha esposa ia no cemitério, podia ter certeza que algo havia acontecido, pois ela não era de frequentar o cemitério. Ela chegou triste próxima de mim e não conteve as lágrimas, e mal conseguia falar. Ela apenas pronunciou que o seu João havia falecido. Ele teve um mal súbito e foi internado às pressas, e acabou falecendo no hospital.
É uma coisa que me emociona até os dias de hoje. Perder um amigo como o seu João, que me ensinou tantas coisas. O sepultamento do seu João foi feito em Cordeirópolis, cidade vizinha aqui de Limeira, pois ele era nascido e criado em Cordeirópolis e veio para Limeira quando ficou adulto e se casou. Foi um velório triste como a maioria das despedidas. Muitas pessoas foram se despedir do seu João. Eu fiquei muito triste, mas eu tentava não demonstrar para as outras pessoas o sentimento que eu tinha no meu peito. Passaram-se alguns dias, e eu sempre cuidava daquela capela para o seu João. Quando eu não chegava minutos mais cedo, antes do horário do trabalho, ou eu ficava um pouco mais tarde, para cuidar da capela. Só que eu fui designado para fazer uma escala extra, e assim eu ficaria o final de semana em casa. E naquele final de semana eu não fui cuidar da capela, apenas pedi para os amigos coveiros que ficassem de olho. E infelizmente, uma pessoa que não sabia que não se podia acender velas próximo à capela, acendeu uma vela do lado de fora da capela. E a capela começou a pegar fogo. A capela foi se incendiando rapidamente, e quando as pessoas conseguiram me avisar, eu fui correndo para o cemitério. E quando cheguei lá, a capela já estava toda destruída e queimada. Eu tive um sentimento tão ruim, pois era minha responsabilidade. O seu João em vida nunca havia pedido para que eu cuidasse daquele local, mas era um local que trazia um sentimento bom, era uma lembrança boa da memória do seu João. Eu fiquei devastado com tudo aquilo e me senti incapaz. Eu deveria ter ido no cemitério. E eu acabei me culpando por tudo aquilo. A minha esposa me dizia que não era minha culpa, que o seu João não gostaria que eu ficasse daquele jeito por um objeto físico. Eu fui cada vez mais me culpando por tudo aquilo. Não dormia direito, eu dormia devido ao cansaço do trabalho pesado. Mas às vezes eu chegava em casa, eu passava noites acordado e ia trabalhar no outro dia. Eu já estava ficando doente, tinha febre e a minha imunidade já estava ficando baixa devido aos maus cuidados que eu tinha comigo. Já não tinha mais vontade de levantar da cama para trabalhar, e quando trabalhava, eu ficava distraído nas minhas funções. Eu até cheguei a quase deixar um caixão bater no túmulo, e era uma coisa que não se podia fazer entre nós os coveiros. Isso foi tomando uma proporção tão grande que eu acabei ficando de cama. Nesses dias que eu fiquei doente, a minha esposa me auxiliou, assim como alguns amigos. Em certa vez, eu sonhei que estava caminhando dentro do cemitério Saudade e que encontrava o meu saudoso amigo, seu João. Só que o seu João estava com um semblante muito triste, então ele vinha e me falava: "Tião, pare com isso, segue a sua vida." Eu amava essa capela em vida, tomando cuidado para que ninguém fizesse nada com ela. Mas infelizmente a nossa vida aqui na Terra é passageira. Todos temos um destino. E o meu destino havia chegado. Não se culpe por tudo que aconteceu. Se você puder, restaure aquela capela. Mas se você não tiver condições, apenas ore para mim, para que eu descanse em paz. Quando eu acordei, eu já me sentia melhor e conversei com a minha esposa. Eu fui me recuperando aos poucos, e quando o Marcelino veio me visitar, eu contei do meu sonho. Ele disse que foi um jeito do seu João se comunicar comigo. Nós oramos para que o seu João descansasse em paz. Eu fui melhorando aos poucos, me alimentando e ficando mais forte. E quando eu voltei nos meus afazeres do cemitério, eu decidi que nós iríamos restaurar aquela capela. E com muito trabalho e ajuda de algumas pessoas, eu consegui. Eu fiz uma capela menor do que a capela anterior. Assim ninguém poderia adentrar ao local. A capela permaneceu por mais algum tempo lá no cemitério, até que o local onde a capela estava foi dividido e vendido em túmulos. E antes de nós retirarmos a capela do local, eu guardei como lembrança algumas peças de madeira. Mas aquela imagem daquela capela me trazia uma memória do seu João. Pois se hoje eu estou enviando esses relatos que aconteceram comigo, graças ao seu João e ao seu empenho para me alfabetizar. Naquela época eu não tinha o entendimento que tem espiritual nos dias de hoje. Não podemos ficar presos às coisas materiais. As pessoas partem. Eu trago mais esse relato que eu presenciei e vivenciei quando trabalhei no Cemitério Saudade. Que Deus abençoe a todos vocês inscritos.
o Feliciano, sua família. Deixe um comentário nesse vídeo, pois eu estarei lendo os comentários de todos vocês. Paz e luz a todos. O fogo pegou ali em frente à capela, pegou a capela e queimou que não sobrou nada. Queimou tudo, até as telhas caíram, que quebrou tudo, não sobrou nada. Quando o pessoal chegou, não deu para fazer mais nada, estava tudo perdido. Eu na hora tive quase um infarto e eu sem poder fazer nada. Aí eu pensei comigo, eu vou fazer outra capela. E construí a capela. O coração dele não aguentou. Fiquei triste. Isso marcou muito a minha vida. Muito obrigado, seu Sebastião, por compartilhar mais uma vez um de seus relatos conosco aqui no canal. Eu que fico feliz e é uma honra poder narrar as histórias que o senhor envia. E tenho certeza também que os inscritos do canal têm um grande apreço pelo senhor, assim como eu. Eu gostaria de agradecer também, pessoal, a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando os vídeos, deixando like, comentando e compartilhando. A vocês também que estão chegando hoje aqui no canal. Se vocês gostarem do conteúdo, façam a sua inscrição para receber mais vídeos aqui do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, seus amigos. Tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo.